Olá, os irmãos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. É sempre uma alegria estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Então, rogamos que Jesus possa nos abençoar no dia de hoje, para que unamos os nossos pensamentos na reflexão da temática que nos foi proposta. E nós vamos hoje falar sobre temas de extrema importância para a nossa reflexão: doação de sangue, doação de órgãos e adoção na visão espírita. Vejam que temas imprescindíveis para a nossa reflexão enquanto espíritas, enquanto cidadãos, enquanto espíritos encarnados neste planeta a caminho da evolução. Vamos começar pela doação de sangue. Algumas atitudes muito simples de nossa parte ajudam muito outras pessoas. E doar o sangue é uma delas, porque quando nós doamos o nosso sangue, nós podemos estar salvando uma vida que esteja em perigo, uma vida que necessite naquele momento daquele percentual de líquido extraído do nosso corpo para sobreviver. Então, doar sangue é dar algo de si, é dar algo do nosso próprio corpo, de um líquido precioso e fundamental para a vida, sem saber para quem será entregue na maioria das vezes. Então, nós estamos doando algo de nós, do nosso corpo físico, do nosso instrumento, da nossa matéria. Se todos soubessem a importância de doar sangue, não haveria a necessidade de estarmos sempre pedindo por meio de campanhas, por meio de avisos, de postagens nas redes sociais, enfim, por todas as formas que estão à nossa disposição. Quando alguém precisa, nós pedimos a doação de sangue, porque ainda não temos a consciência do quanto é importante doar espontaneamente, porque permanentemente alguém está precisando de sangue, e de todos os tipos, porque nós já somos muitos encarnados aqui neste planeta. Então, a doação de sangue atualmente é realizada com todos os cuidados, com material descartável, são feitos exames para verificar a saúde daquele que está doando, são respondidos questionários para ver se estamos em condições de saúde de doar o nosso sangue. Então, não há riscos para nós. E cada doação pode atender e salvar, em média, até 4 vidas. Vejam bem, uma doação do nosso sangue pode salvar, em média, 4 irmãos nossos, 4 pessoas necessitadas. Então, a todo tempo é noticiado a necessidade de que nós doemos o sangue para o nosso próximo, e isso deveria ser rotina, mas infelizmente ainda é exceção. Do ponto de vista espiritual, esta comunicação, este pedido, esta convocação para a população ocorre pela falta de amor, pela nossa inércia diante do sofrimento alheio. Então, nós somos espíritos encarnados, nós sabemos que constantemente alguém precisa desse ato tão simples de ir ali, doar um pouco de sangue e dispor para quem precisar, mas nós ainda não praticamos esse gesto, nós ainda não colocamos ele na nossa rotina. Então, meus irmãos, é importante lembrar, conforme João nos disse, que todos nós somos deuses. E no momento que nós doamos sangue, nós nos assemelhamos, nós nos aproximamos um pouco mais de Deus, nosso Pai. Nós estamos podendo dar um pouquinho de vida aos nossos irmãos. Por outro lado, o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, a capacidade de nos fazermos bem, de nos tornarmos felizes está dentro de nós.
Nós temos um Pai bondoso e Ele nos deu a capacidade de, em algumas situações, proporcionarmos a vida ao nosso próximo. Então, doar sangue é tornar-se Deus por alguns minutinhos, é dar a vida, é fazermos o bem numa terra de expiação, porque Jesus nos disse, meu reino não é deste mundo, ou seja, aqui há luta, aqui há sofrimento, mas Deus é amor, Deus quer a nossa felicidade, Deus nos dá o livre-arbítrio de amarmos, e um grande gesto de amor é doar algo que não vai nos fazer falta, cujo volume vai ser reposto naturalmente no nosso organismo no período de 24 a 72 horas. Então, nós estamos dando algo do nosso patrimônio material, porque o nosso corpo, claro que é um patrimônio precioso, mas é algo material. Então, nós estamos dando um pouquinho de nós. É um gesto de caridade, é um gesto de entrega, é seguir os ensinamentos do amor, dar das nossas posses. Khalil Gibran nos disse, vós pouco dais quando dais de vossas posses, é quando dais de vós próprios que realmente dais. Então, o nosso sangue é algo material, mas é algo muito nosso. É algo muito íntimo. Então, nós estamos dando algo material, mas que é interno, que é de nós, que é íntimo, que faz parte, que alimenta a nossa vida. Então, estou dando um pouquinho de fluido vital para o meu irmão. Gesto de extrema caridade. Se alguém for contra a doação de sangue, respeitemos as opiniões, o livre-arbítrio. E em momentos cruciais, quem decidirá se haverá doação para este que é contrário a este gesto, quem decidirá serão os seus familiares, ou a equipe médica, ou até mesmo o judiciário, se for necessário. Mas, no dia a dia, na troca de opiniões, respeitemos, cada um com as suas crenças. O importante é que nós espíritas saibamos que estamos entregando a vida ao nosso próximo quando doamos o nosso sangue. Desculpe. Então, um gesto tão simples se torna num grande ato de amor. A nossa convicção de que estamos entregando a vida num frasco de sangue. Por outro lado, vem a doação de órgãos, algo já mais sério, mais complexo do que a doação de sangue. Porque quando nós doamos o sangue, nós estamos doando um fluido vital que continua sobrando para nós em abundância. Nós continuamos vivos. Mas na doação de órgãos, nós estamos entregando aquele bem material, também muito íntimo, que não nos serve mais quando ocorre a morte. Então, dentre todos os avanços da medicina, na busca incessante de amenizar os sofrimentos dos homens e até mesmo dos animais, surgem os transplantes de órgãos, que já têm salvado a muitos dos nossos irmãos. Então, a medicina terrena é uma bênção divina e ela é intuída constantemente pelos mensageiros do espaço. Então, é claro que o transplante de órgãos vem se desenvolvendo, vem sendo esclarecido e utilizado cada vez mais por intuição da espiritualidade superior para garantir a sobrevivência dos humanos. Então, os transplantes constituem uma sublime benesse, uma bênção, salvam vidas também, aliviam dores, mas no momento da entrega do órgão, quem entrega é o familiar, porque aquele que não precisa mais dos órgãos está morto, está desencarnando. Mas o familiar, via de regra, num momento de grande dor, de separação, de sofrimento, necessita desapegar
da matéria daquele ente que está indo entregar os seus órgãos para que outro viva. Divaldo nos diz que não pode haver dádiva maior do que oferecer algo que não é mais útil e que vai salvar uma vida. Mas embora todos nós saibamos que com a morte, com o desencarne, o nosso corpo não é mais útil, nós ainda temos imensa dificuldade em aceitar a doação de órgãos. E esta doação deve ser voluntária, deve ser consciente. O doador deve realmente desapegar da sua matéria ou da matéria do familiar. No caso, a doação, quando nós doamos antes, assinamos um termo, devemos estar conscientes daquilo que estamos fazendo e dos seus efeitos para os nossos familiares. Então, é um benefício, um gesto de amor incondicional em favor do próximo. Nós estamos vivendo, encarnados, num mundo de provas e expiações. Tudo que nós adquirimos aqui é empréstimo, até mesmo o nosso corpo. Então, assim como o nosso sangue é um instrumento, os nossos órgãos também. É claro que sem os nossos órgãos nós não vivemos, mas quando ocorre a morte, quando não é mais possível viver e aqueles órgãos estão bons o suficiente para manter a vida de um outro irmão, nós temos essa possibilidade de realizar esse gesto de caridade. Então, a medicina vai evoluindo junto com o plano espiritual. E aquilo que antigamente poderia parecer muito estranho ou inaceitável, hoje já facilita a cura para muitas doenças. Então, o transplante salva vidas. Chico Xavier, em 1964, em entrevista à TV Tupi, comentou que o transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, é um problema da ciência, muito legítimo, muito natural, vejam bem, muito natural, e deve ser levado adiante. Então, é algo natural. Utilizar algo que aquele espírito não utilizará mais e que irá se deteriorar para salvar a vida de outro espírito encarnado. Então, é natural, é caridade, é gesto de amor, é um ato legítimo. Divaldo nos diz ainda que se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido que depois de nós havermos utilizado desse patrimônio, nós venhamos a oferecê-lo ao nosso próximo, utilizando-se das conquistas da ciência. Então, assim como a doação do sangue que nos é útil, se é saudável e se não nos prejudica a doação, da mesma forma, os nossos órgãos, se são saudáveis e nós não temos mais vida física, devemos doar para que outros possam sobreviver. Nós não temos, nas obras básicas, referência específica à doação de órgãos e à doação de sangue, porque essas questões não eram levantadas ainda naquela época, porque a ciência ainda não havia evoluído suficientemente ao tempo de Kardec. Mas, com os postulados de Jesus, nós podemos ter certeza de que são gestos muito nobres. A questão 156 do Livro dos Espíritos nos diz que há casos em que há sangue nas veias, mas não há vida. Então, há sangue nas veias, há órgãos sendo nutridos desse sangue, mas não há mais vida. É a morte cerebral ou encefálica. Aliás, há uma discussão infinda se a morte ocorre com a morte cerebral ou com a morte encefálica, mas isto cabe à ciência ainda decidir. O que sabemos é que após a morte cerebral ou após a morte encefálica, o corpo não terá mais condições de sobreviver. Então, os órgãos podem ser doados. Na questão 723, nós temos o alerta de que no estágio da humanidade, a carne alimenta a carne, ou seja, nós podemos entregar a nossa carne, o nosso órgão, para dar vida a outro irmão. Ou seja, no nosso estágio em que estamos, precisamos da carne. Então, podemos trazer esta interpretação
para os dias de hoje, para os transplantes. A nossa carne, que aqui vai permanecer e se deteriorar, pode dar vida a outro ser. Então, o nosso corpo não passa de um acessório utilizado pelo espírito, um invólucro, uma veste que o espírito deixa quando, por ocasião da sua morte. É um alto empréstimo divino, conforme nos diz Joana de Ângeles, é um instrumento de evolução espiritual da Terra. Se é empréstimo, não nos pertence efetivamente. Se o corpo nos é emprestado, se nós o devolvemos à natureza, por que não entregar parte dele para a sobrevivência dos nossos irmãos? Então, doar órgãos, doar sangue, são atos de amor. É claro que a doação de órgãos é mais séria, porque envolve um momento, geralmente, de dor, de separação, e o gesto de desapego tem que ser muito maior. É preciso evoluir um pouquinho mais para entender esta sistemática, mas isto está ao alcance de todos nós. Por fim, nos foi colocado, junto com essas temáticas, doação de sangue, doação de órgãos, a adoção. O que é que isto tem em comum? Quando nós somos materialistas, nós imaginamos que nós somos o corpo. Nós valorizamos os laços consanguíneos. Nós valorizamos as nossas etnias. Então, eu não dou o meu sangue porque o meu sangue é meu. Eu não dou os meus órgãos porque eles me pertencem e se eu morrer, eu prefiro entregar à terra. E nesta mesma linha de apego e de egoísmo, nós julgamos os nossos vínculos familiares pelos laços consanguíneos. Então, a adoção, que eu deixei para o final, é, na verdade, algo muito maior do que tudo isto. Quando eu dou o sangue, eu vou recuperar em poucos dias. Quando eu dou os órgãos, eu não preciso mais do corpo. Os órgãos vão, mas eu não vou junto. Meu espírito segue livre a sua jornada. Mas quando eu adoto um ser como filho, eu estou exercitando o maior gesto de amor, não de caridade, porque a adoção é um reencontro de almas que planejaram se reencontrar nesta terra e se amar incondicionalmente. Então, nós sabemos, conforme a questão 205 do Livro dos Espíritos, que quando o nosso parentesco se baseia em afeições anteriores, ou seja, de outras existências, os laços que nos unem aos membros da nossa família atual são muito mais fortes, são menos precários. Então, nós temos família espiritual. E aqueles que têm que vir e se unir a nós nesta encarnação chegam pelos planos de Deus e não pelos laços consanguíneos. Então, quando nós adotamos uma criança como filho, e que é filho legítimo espiritualmente, e que é filho da nossa alma, que é filho pelos laços do coração, ou seja, pelo amor, pelo afeto, nós estamos exercitando o maior gesto de amor incondicional. Nós superamos todas as barreiras de sangue, todas as barreiras materiais, todas as barreiras que nos separam uns dos outros. O Evangelho nos diz, no capítulo 8, que no espaço nós formamos famílias pela afinidade. Então, esses que hoje vêm como os nossos filhos adotivos, com outro sangue, de outra barriguinha, são os nossos familiares verdadeiros. São aqueles espíritos afins ou com os quais nós temos algumas dificuldades a vencer, mas são os nossos familiares espirituais que estão retornando para nós pelos laços de afeto. Então, meus irmãos, doar sangue é um gesto de caridade, mas é uma atitude muito simples, que custa muito pouco, que nos exige muito pouco sacrifício. Doar os nossos órgãos exige maturidade,
espiritualidade, consciência da própria imortalidade, desapego material, desapego de si mesmo. Adotar uma criança é um reencontro de almas, é um reencontro mútuo, é superar todas as barreiras de sangue, de aparência, de matéria, de posição social, e é perceber que somos todos irmãos, que formamos uma universalidade de almas, filhas do mesmo Pai. Então, na visão espírita, doar sangue é um gesto muito simples, que nos custa muito pouco sacrifício. Mas nós somos tão egoístas que achamos que nos custa demais, que o nosso sangue é melhor que os dos outros, que o nosso sangue nos foi dado como um presente celestial, e foi realmente, mas como instrumento. E se ele nos sobra e pode salvar vidas, doemos um pouco de nós. Os nossos órgãos são preciosos, mantêm a nossa vitalidade, mas na ótica espiritual são também um instrumento que nós devemos cuidar, manter saudáveis, vigorosos, para subsidiar a nossa existência física. Mas quando não precisarmos mais deles, entreguemos. É gesto de amor, abdicação de si mesmo novamente. Aqui há sacrifício. Há sacrifício daqueles que choram ainda a dor do desencarne. Há sacrifício daqueles que têm apego. Há sacrifício daqueles que amam ainda de forma imperfeita, apegando-se à matéria, à aparência. Mas é um gesto de amor grandioso ver pulsar, quem sabe, no peito de outro ser, o coração daquele que tanto se ama e que continua vivo espiritualmente. Adotar uma criança é esse reencontro divino programado por Deus, que nós devemos aproveitar em cada momento para fortalecermos os nossos vínculos de amor. Resumindo, somos todos espíritos imortais, revestidos deste instrumento físico que nos foi dado por empréstimo e do qual devemos fazer bom uso, até mesmo compartilhando com o nosso próximo da maneira que for possível. Que a ciência seja impulsionada cada vez mais pela espiritualidade de luz, para que nós possamos aprender a amar. Gratidão pela oportunidade e muita paz a todos.